Bom dia, pessoal. Vamos corrigir agora as atividades da última aula sobre equação do primeiro grau, certo? As atividades eram lá do livro, da página 156, tá? Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho essa equação aqui, ó. 3x mais 5 igual a 8, tá? Bom, o objetivo numa equação do primeiro grau, tá? É achar esse valor do x, tá? Eu quero saber quanto que vale o x. Ó, lembrando que o x está multiplicando 3 para depois somar o 5 e esse resultado tem que dar 8. Tem que descobrir quanto que vale esse x, né? Então, olha só. Uma das maneiras de eu encontrar esse resultado, a solução dessa equação, é deixando o x sozinho desse lado da igualdade. Ó. Tem o igual e o objetivo é deixar o x sozinho, né? Sem ninguém aqui atrapalhando o x, tá? Então, ó, quem é que tá atrapalhando aqui? O 5 e o 3. Então, primeiro eu vou passar o 5 para cá. O 5, ele tá somando, certo? Quando ele tá somando, quando ele vai mudar de lado da igualdade, ó, que tá o igual, né? O igual tá aqui, ele vai passar para esse lado. Quando ele vai mudar de lado, ele vai trocar a operação que a gente fala. Então, ele tá somando, ele passou subtraindo. Então, 8 tira 5, ficou quanto? 3, certo? Muito bem. Então, ó, ficou 3x, ó, passou subtraindo, né? Então, 3x igual a 8 menos 5. Daí eu subtraí, ficou 3. Mas com o x ainda tem esse 3, outro 3 aqui que tá atrapalhando. E lembrando que esse 3 aqui, ó, ele tá multiplicando o x. E qual é a operação contrária da multiplicação? A divisão. Então, ele passou para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Toda fração é uma divisão. Então, ele passou para cá dividindo. 3 dividido para 3 deu quanto? 1. Então, o valor do x que satisfaz essa igualdade, que satisfaz essa equação, é 1. Ó, 3 vezes 1, 3. 3 mais 5, 8. Então, por isso que o x vale 1, certo? Para B aqui agora. Tem que descobrir o valor do x, certo? Então, tem que deixar o x sozinho. Quem é que tem que sair daqui? O 19 e o 10. O 19, ele tá subtraindo, então ele vai passar para cá fazendo o quê? Ó, somando, foi isso que eu fiz. Ele veio para cá somando, mais 19. Daí o 10x eu baixei o 10x, né? Somei aqui o 21 que já estava desse lado com o 19 que passou para cá somando, ó. Então, 21 mais 19 deu 40. 10x eu baixei. Ah, professor, o x ainda não está sozinho. Quem é que tem que passar para o outro lado? O 10. Mas o que o 10 está fazendo? O 10 ele está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, ficou 40 dividido para 10, que deu quanto? 4. Então, o valor de x é quanto? 4, ok? Agora, a letra C. Ó, mesma coisa, o x sozinho tem que ficar. Então, esse 7 aqui, ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Ele é menos 7, ele vai passar para cá mais 7, certo? Daí o 2x eu baixei, ó, daí menos 7, desculpa, menos 10 com mais 7, né, regrinha de sinal. Eu vou diminuir e conservar o sinal do número maior, tá? Então, ó, 10 tira 7 fica 3 negativo, porque o 10 é maior, né? Por isso fica negativo. Muito bem. Bom, ainda com o x está atrapalhando quem aqui? O 2. O 2 está fazendo o quê? Multiplicando. Quando tem um número perto de uma letrinha, está multiplicando. Então, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, ficou menos 3 dividido para 2, né? Ou ainda, esse resultado eu ainda posso dizer, tá? Que é menos 1,5, né? Porque 3 dividido para 2 dá 1,5, beleza? Muito bem. Agora aqui, a D. Ó, eu tenho que deixar o x sozinho. Então, quem é que tem que vir para o outro lado primeiro? Esse 2,6. Ele é positivo, passou para cá, ficou o quê? Negativo. Então, 5,1 menos 2,6 deu 2,5. Baixei o 0,5x. Ah, o 0,5 ainda está atrapalhando ali. O que ele tem que fazer?
O 0,5 vai ter que passar para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando. Daí, olha o que acontece, né? É uma divisão. Quantas vezes 0,5 cabe dentro de 2,5? Ou melhor, quantas vezes 50 centavos cabe dentro de 2,50? 5 vezes. Por isso que 2,50 dividido por 0,5 dá 5, certo? Então, o resultado do x ali é 5. Agora, E. 5x menos 27 igual a menos 4x. Bom, eu quero saber o valor de x. Então, olha só, o x tem que ficar tudo de um lado, certo? Número de um lado, x de um lado e número de outro. Então, primeiro eu vou pegar esse 4x que está do lado errado aqui, ó, e passar para o lado certo. E o 27, o menos 27, já vou passar para o outro lado também. Lembrando que quando eu faço a troca de lado de igualdade, a gente tem que trocar a operação. Então, aqui ele está negativo, passou positivo. Estava negativo, passou positivo, certo? Lembrando que quando não aparece sinal aqui, a gente sabe que é positivo, né? Muito bem, daí agora eu somo, ó. 5x mais 4x eu posso somar. Tenho 5x mais 4x, eu tenho quantos x? 9x. Igual a 27. Daí o que acontece? O 9 está fazendo o quê? Está multiplicando o x. Eu quero o x sozinho. Então, eu pego esse 9 e passo para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Daí, 27 dividido por 9 dá quanto? 3. Então, o valor do x é quanto? 3, certo? Muito bem, a F agora. Ó, 9x mais 5 igual a 4x. Então, ó, vou passar esse 4x para o outro lado, certo? Então, ficou 9x, daí o 4x passou para cá, ele ficou negativo. 9x menos 4x. Igual, daí o 5 que é positivo passou para cá, ficou menos 5, certo? Então, 9x menos 4x ficou 5x. E aqui ficou menos 5x, porque passou para cá, trocou o sinal, né? Eu quero o x sozinho. Então, o 5 que está multiplicando aqui, ó, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo, por isso que ele vem aqui para baixo. Daí, na divisão, a gente tem que lembrar a regrinha de sinal, tá, gente? Na divisão, menos com mais fica menos. E 5 dividido para 5 dá quanto? 1. Então, o resultado do x aqui é menos 1. Agora, a G. Olha só, quem é que tá do lado errado aqui? Eu quero tudo de x desse lado e esse 60 tem que vir para esse lado. Então, 13x eu só baixei. Esse 3x passei para cá, ficou menos 3x, certo? Porque ele era positivo, passou para o outro lado, ficou menos 3x. O 60 passou para o outro lado, ficou menos 60, certo? Agora, eu tenho 13x, eu vou tirar 3x, vai ficar quantos x? 10x. O menos 60 eu baixei. Eu quero x sozinho. Quem é que tem que sair daqui? O 10. O que o 10 está fazendo com o x? Multiplicando. Então, ele passa para o outro lado, dividindo, certo? Então, ó, mesma coisa. Regrinha de sinal, mesma coisa, né? Regrinha de sinal, menos com mais, menos. 60 dividido para 10, 6. Então, qual é o resultado do x? Menos 6. Agora, H. Ó, 4x menos 12 igual a x. Esse x tem que ir para o outro lado. E o 12 vir para esse lado. Então, o x veio para cá, mudou o sinal. Menos x. O 12 veio para cá, mais 12. Mudei o sinal, certo? Não precisa aparecer o mais. Então, 4x vai tirar 1x. Quando não aparece nada aqui na frente, a gente sabe que tem 1, né? Então, ficou 3x. 4 tira 1, 3x. O 12 eu baixei. O que o 3 está fazendo com o x? Multiplicando. Ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo, ó. Então, 12 dividido para 3, 4. Qual é o valor do x, então? 4. Muito bem. Agora, vamos para I. Vamos ver quem é que está do lado errado aqui, ó. O 5 está do lado certo, 5x. Mas o 10x tem que ir para lá. E o 21 vai ter que ir para o outro lado. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. O 10x passou para cá, ele ficou o quê? Negativo. Menos 10x, junto com 5x, ó. Daí, o menos 19 eu baixei. O 21 passou para lá, menos 21. Daí, agora eu vou juntar, né?
Tenho 5x, mas eu devo 10x, ó. Sinais diferentes, a gente diminui e conserva o sinal do número maior, né? Então, fica menos 5, menos 5x. E aqui, sinais iguais, soma-se e conserva o mesmo sinal. Então, ó, 19 com 21 fica menos 40, certo? Agora, eu quero x sozinho. O que o menos 5 está fazendo com o x? Está multiplicando. Então, todo menos 5 passa para o outro lado dividindo, tá? Então, todo menos 5 veio dividindo. Regrinha de sinal. Menos com menos na divisão fica o quê? Mais. Não precisa nem aparecer o sinal de mais ali. 40 dividido para 5, 8. Então, o valor do x é quanto? Mais 8. Agora, a j. Ó, o 10x vem para esse lado, ficou menos 10x. O 17 veio para esse lado, menos 17. 11x vai tirar 10x, vai ficar 1x. Nem botei 1 aqui na frente, que quando é 1 não precisa aparecer, só 1x. 13 com menos 17, né? Vou diminuir, conservo o sinal do número maior, ficou menos 4. Logo, o valor de x é menos 4. Agora, k. Ó, vou passar esse 0,1x para cá e o 3 para lá. Então, ficou 1,6x. Esse aqui que é positivo, ficou negativo quando eu troquei para cá, ó. E o 3 que é positivo, menos 3, porque eu joguei para cá. 1,6 tira 0,1, fica 1,5, certo? X igual a menos 3. Mas eu quero x, então esse 1,5 passo para o outro lado, dividindo. Menos com mais na divisão, menos. Olha só, 3 dividido para 1,5 é 2, né? 1,5 vezes 2 dá 3. Então, né, 1,5 cabe 2 vezes dentro do 3. Por isso que o resultado é menos 2 aqui. Fechou?